dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, na área, mais uma vez. Queridos, hoje nós vamos fazer exercícios daquela parte inicial de calorimetria, onde nós explicamos a diferença entre capacidade térmica e calor sensível e a aplicação da quantidade de calor sensível, né? Lembrando que o calor sensível é a forma de calor que faz com que a temperatura das moléculas do corpo sofra alteração. Então, vamos lá. Começar a compartilhar o nosso quadro que o Tiago já separou os exercícios para hoje. Vem comigo. Bom, querido, o nosso quadrinho virtual já está aí, né? Primeiro exercício que envolve a definição, consequentemente, a unidade. Olha só, a unidade no sistema internacional de medidas da capacidade térmica porém, é comum utilizarmos a unidade. Então, presta atenção. Capacidade térmica. Lembrando que capacidade térmica é aquela letra C maiúscula. Lembrando que a capacidade térmica é a quantidade de calor pelo tempo. Perdão, pela variação de temperatura. Vamos chamar aqui de delta T. Então, o que acontece aqui? Capacidade térmica, Czão, é a quantidade de calor Q, dividido pela variação de temperatura, delta θ. Agora, vamos prestar atenção. No sistema internacional, a unidade de calor é energia, né? Então é Joule. E a variação de temperatura tem que ser o quê? Kelvin. Então, a unidade no sistema internacional é Joule por Kelvin. Então, no sistema internacional, a unidade vai ser Joule por Kelvin. Bom, o que é mais usado? Frequentemente a gente usa essa unidade? Não, porque essa quantidade de calor, geralmente, né, ela vai ser dada também em calorias. E a variação de temperatura, geralmente, vai ser dada em graus Celsius. Então, no dia a dia, no nosso uso diário, geralmente essa unidade de capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius. É muito importante a gente entender isso, o que cada unidade representa aqui. Então, lembrando que temperatura no sistema internacional é Kelvin e no nosso dia a dia usa graus Celsius. Lembrando que a quantidade de calor fornecida a um corpo, calor é energia, calor é a forma de energia térmica em trânsito, é dada em Joule. No nosso dia a dia, caloria. Então, por isso, senhoras e senhores, que o gabarito dessa questão é a letra C de carneirinho, Joule por Kelvin, e no dia a dia vai ser utilizado caloria por grau Celsius. Então, muito importante você saber essa formulinha de capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para que o corpo eleve a temperatura em 1 grau. Beleza? Bom, querido, mostrado isso, vamos ao exercício número 2, que diz o seguinte: dois corpos feitos do mesmo material, mas com massas diferentes, recebem a mesma quantidade de calor. Em relação à temperatura, é correto afirmar. Então, olha para cá. Se o corpo é feito do mesmo material, mas com massas diferentes, eu tenho que entender que a quantidade de calor, dependendo da massa, é mc delta θ. M é a massa, o seu calor específico, e o delta θ é a variação de temperatura. Se o corpo, né, é feito do mesmo material, evidentemente que ele vai ter o mesmo Czinho, ou seja, ele vai ter o mesmo calor específico. E, obviamente, eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor. O que vai acontecer com a temperatura? Né? Essa é a minha pergunta. O que acontece com a temperatura? Aí vamos ler cada uma das afirmativas e ver o que é verdadeiro e o que é falso. Bom, letra A. O corpo de menor massa sofrerá a maior variação de temperatura, indicando que a capacidade térmica depende da massa.
Bom, perfeito. Letra B. O corpo de maior massa sofrerá maior variação de temperatura. Letra C. Por serem feitos do mesmo material, os dois corpos sofrem a mesma variação de temperatura. E letra D. Não há variação de temperatura. Bom, a letra D está fora, porque sim, se eu fornecer calor para esse corpo, eles vão alterar a temperatura ou mudar o estado físico. Nesse caso aqui, vai mudar vai mudar a temperatura do corpo. Letra C também está fora. Por que a letra C também está fora? Porque se você for analisar ali, só um minutinho que a minha mesa saiu aqui. Pronto. Letra C também está fora. Por serem feitos do mesmo material, os dois corpos sofrem a mesma variação de temperatura. Não. Sofreria a mesma variação de temperatura se tivessem associado a mesma massa. Então, olha, aqui depende da massa. Então, se eu substituir ali, eu posso falar que essa massa vai ser a quantidade de calor, né? Na verdade, eu vou até trocar aqui. Eu vou isolar a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. O calor específico aqui, né, esse Czinho aqui, vai ser o mesmo. A quantidade de calor também vai ser o mesmo. Então, o que está acontecendo? Eu vou fornecer a esses corpos a mesma quantidade de calor e o mesmo calor específico, porque eles são feitos do mesmo material. Então, evidentemente, aquele corpo que tem a maior massa, aí vamos prestar atenção, vai ter a menor variação de temperatura. Ou aquele corpo que tem a menor massa vai ter a maior variação de temperatura. Então, o corpo de menor massa sofrerá maior variação de temperatura. O gabarito vai ser a letra A. Por quê? Porque a variação de temperatura e a massa são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho uma massa menor, ela vai sofrer uma maior variação de temperatura. Se eu tenho uma massa maior, eu vou ter uma menor variação de temperatura. Isso aqui dentro da sala de aula, a gente fez um exemplo. O que vai aquecer mais rápido? Eu aquecer 1 litro de água no fogo ou eu aquecer 200 ml de água? Bom, se eu fornecer, sei lá, hipotético, 250 joules de energia, eu vou aquecer essa água de 200 ml a uma temperatura muito maior do que aquela massa de 1 litro, 1000 ml de água. Então, por isso que quem tem a menor massa vai ter a maior variação de temperatura. O gabarito da questão é a letra A, de amor. Vale ressaltar aqui, queridos, que nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E que essa capacidade térmica é a massa vezes o nosso calor específico. Então, essas duas fórmulas aqui é que regem a calorimetria. E, evidentemente, que substituindo, quantidade de calor vai ser o Czão vezes a variação de temperatura, ou a quantidade de calor vai ser MC delta teta. Então, aqui, a primeira fórmula depende da capacidade térmica e a outra depende do calor específico do corpo, o calor sensível do corpo. Ok? Então, isso é muito importante a gente entender aí. Bom, exercício número 6 nos diz o seguinte: um corpo constituído de uma substância de calor específico. Então, vamos começar aqui, ó. Calor específico é o C minúsculo. 0,2 calorias por grama/grau Celsius, de massa igual a 10 gramas, recebe uma certa quantidade de calor, que determina uma variação de 20 graus Celsius em sua temperatura. Então, vai determinar uma variação de 20 graus Celsius na sua temperatura.
qual a variação de temperatura que sofreria 1 grama de água se recebesse a mesma quantidade de calor? Então, o que eu preciso fazer aqui? Primeiramente, né, eu vou descobrir a quantidade de calor que ela recebeu. Então, a quantidade de calor é a formulinha do MC delta θ, depende da massa. Então, essa quantidade de calor vai ser a massa 10 gramas, vezes o calor específico, que é 0,2 calorias por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 20. Fazendo essa continha, a quantidade de calor é 40 calorias. Bom, então quer dizer que eu forneci para esse corpo 40 calorias. Aí, olha a pergunta. Qual vai ser a variação de temperatura que sofreria 1 grama de água se recebesse a mesma quantidade de calor? Então, agora eu tenho que analisar a água. A água vai receber a mesma quantidade de calor, ou seja, vai receber aquelas mesmas 40 calorias que eu cedi a essa determinada substância. Porém, a massa aqui é 1 grama. Beleza? Lembrando que o calor específico da água você tem que saber de qual, querido. O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, por cada grama, eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius. Então, qual vai ser a variação de temperatura? Aí, de novo, eu vou usar o que macete. Quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, vai ficar assim, ó, 40 vai ser igual a massa, que é 1, vezes o calor específico, que também é 1, vezes a variação de temperatura. Quer dizer que essa variação de temperatura vai ser de 40 graus Celsius. Então, tecnicamente, o que está acontecendo? Eu forneci uma quantidade de calor para uma determinada substância, que tem calor específico 0,2, massa 10 gramas, e vai fazer com que ela sofra a variação de 20 graus Celsius. Se eu fornecesse essa quantidade de calor que eu descobri na água, se eu fornecesse essa quantidade de calor para a água teria uma variação de 40 graus Celsius em 1 grama de água. Ficou claro? Beleza? Bem simplesinho, né? Bem tranquilo os exercícios, a gente só precisa pensar. Então, vamos fazer mais 3 exercícios aqui, olha só. Todos os exercícios, galera, que a gente está fazendo são exercícios, né, da sua apostila, e nós estamos fazendo exercícios do praticando, onde nós estamos treinando esse raciocínio aí, tá? Então, já fizemos o número 1, já fizemos o número 2 e já fizemos o número 6. Agora, nós vamos continuar o nosso raciocínio aqui, ó. Número 3. Um corpo de massa 200 gramas. Então, vamos lá. Massa 200 gramas. Olha a unidade. É constituído por uma substância de calor específico. Calor específico é o C minúsculo. 0,4 calorias por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie. Então, presta atenção, variação de temperatura. De 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Se eu vou sair de 5 e vou para 35, a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Já por que a variação de temperatura é 30 graus Celsius? Porque a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, essa variação de temperatura vai ser a final, que é 35, menos a inicial, que é 5. Ou seja, a variação de temperatura do corpo é de 30 graus Celsius. Pô, beleza. É fácil? Lógico que é. Agora, qual é a quantidade de calor que vai proporcionar isso? Então, para determinar a quantidade de calor é o MC delta θ. Fazendo a continha, quantidade de calor, massa 200 gramas. Calor específico tem que estar por gramas, 0,4 calorias, né, por grama grau Celsius. Beleza. Então, grama
com grama, tá certo. E variação de temperatura em graus Celsius, que é 30. Bom, resta então a gente fazer essa continha. E essa quantidade de calor vai ser, olha, 30 vezes 0,4 dá 12. 12 vezes 200 dá 2.400. Então, eu preciso receber 2.400 calorias para que esse corpo sofra uma variação de 30 graus Celsius na sua temperatura. Olha que fácil. Olha que simples. Mas a gente precisa trabalhar isso, né, freneticamente para você entender. Bom, número 4, deixa eu só descer ele aqui um pouquinho. Número 4, o exercício diz o seguinte: um corpo de 2 quilos, então eu já sei que a massa do corpo é 2 quilos, olha as unidades, recebe 8.000 joules de calor. Então, quantidade de calor, 8.000 joules. E sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual vai ser o calor específico? Então, o calor específico é o semimúsculo desse corpo em joule por quilograma graus Celsius. Se é joule por quilograma graus Celsius, a quantidade de calor tem que estar em joule. Sim, está em joule. A massa tem que estar em quilo. Sim, está em quilo. E a temperatura tem que estar em graus Celsius. Sim, está em graus Celsius. Então, o que eu preciso fazer? Usar a formulinha do calor sensível. Calor sensível, que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Que macete. Eu tenho o quê? O que é 8.000? Eu tenho a massa, que é 2. O calor específico eu vou descobrir, C. E a variação de temperatura é 100. Bom, fiz esse procedimento, o que eu posso perceber? Aqui eu tenho 2 zeros dando sopa. Vou cortar. Então, eu já tenho que 80 é igual a 2C. Se 80 é igual a 2C, passa o 2 dividindo, o C é 80 dividido por 2. O C vale quanto? 40. Qual vai ser a unidade? Joule por quilograma grau Celsius. Então, 40 joules por quilograma grau Celsius. Isso aqui é o meu calor específico dessa substância. O gabarito dessa questão vai ser a letra A de amor. Bem simples, bem objetivo, a aplicação de fórmula, mas eu tenho que saber a fórmula. Beleza, tranquilo? Bom, exercício número 5 e o último da nossa aulinha. Sim, o último. Então, vamos lá. Querido, exercício número 5 diz para a gente o seguinte, tá? Para se manejar o ferro, é necessário aquecer a temperaturas próximas de 500 graus Celsius. Considere que para a fabricação de uma espada sejam necessários 500 gramas de ferro e que para moldá-lo é necessário que se aqueça essa quantidade de ferro de 20 graus Celsius para 520 graus Celsius. Quanto calor será necessário, né, será utilizado em calorias para o aquecimento do ferro? Supondo que seu calor específico seja de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Então, a substância aqui em questão é o ferro, mais conhecido como Fe 2656. O que eu sei do ferro? Que essa substância do ferro tem um calor específico C de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Eu tenho uma barra de ferro cuja massa é 500 gramas. Se aqui está em grama, a massa tem que estar em grama, tá certo? E eu preciso fazer que ela sofra uma variação de temperatura
de 20 graus Celsius para 520 graus Celsius, ou seja, eu vou fazer a temperatura variar 500 graus Celsius. Repara que estão todas na mesma unidade. Então, basta aplicar a fórmula. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete! Então, essa quantidade de calor vai ser a massa 500, calor específico 0,1, variação de temperatura 500. Lógico e evidente que a gente fazendo essa continha, 5 vezes 5 vai me dar 25. Vou acrescentar 3 zeros, porque um zero vai tirar essa vírgula aqui. Então, vai ficar 25 mil. 25 mil o quê? Calorias. Essa aqui é a resposta do nosso exercício. Então, para moldar o ferro, eu preciso pegar a temperatura de 20 graus Celsius e aquecê-la até 520. Então, vou fornecer uma variação de temperatura de 500 graus. Eu tenho uma massa de 500 gramas de ferro. E o calor específico é de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Qual a quantidade de calor que eu vou precisar para fazer essa variação de temperatura? 25 mil calorias. Muito simples, muito fácil, e você não vai errar isso na prova. A prova está, ó, melzinho na chupeta, muito fácil isso aí, tá bom? Querido, bons estudos, já já a gente volta com a parte 2 da nossa aula. Beijos, fiquem com Deus. Bye, bye.